Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, mais uma vez, eu tenho um imenso prazer de, juntamente com meus irmãos, meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E nesse dia, mais uma vez, queremos trazer a mensagem de Deus baseado na primeira epístola do evangelista João, no capítulo 2, no versículo 3, com o tema o amor fraternal. Leiamos comigo, meus prezados. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Meus prezados, a palavra de Deus deixa bem claro que para nós dizer que conhecemos a palavra de Deus, temos que guardar os mandamentos de Deus. Temos que guardar a palavra de Deus. Aquele que diz que conhece a palavra de Deus e não guarda, é mentiroso. E nós sabemos que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. E todos quanto ama e pratica a mentira não está em Deus. O versículo diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor nosso Deus, nós realmente conhecemos a Deus. Isso é, se nós guardarmos. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, o amor de Deus está em nós. A verdade que é Cristo está em nós. Nós, quando guardamos os mandamentos do Senhor, nós aprendemos a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós aprendemos a ter compaixão uns dos outros. Nós temos o imenso prazer de guardar os mandamentos de Deus. Porém, quando alguém diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, ele mente. Versículo 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a palavra de Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. É exatamente, meus prezados irmãos, se todos nós que lemos a Bíblia e que procuramos guardar os mandamentos de Deus, se formos observar, que são tantas pessoas que se diz que conhece a Bíblia, que se diz que conhece a palavra de Deus, e a todo instante estão escandalizando o Evangelho. É porque ele apenas diz que conhece, mas não conhece a Deus. Todos quanto estão escandalizando a palavra de Deus é mentiroso, e a verdade não está nele. Muitos que se dizem conhecedor da palavra de Deus, vive traindo, vive caluniando, aborrecendo uns aos outros. Então estas pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. O versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente
aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Se o amor de Deus estiver em nós, aperfeiçoado, como diz a palavra de Deus, então podemos provar, não só para nós mesmos, mas para este mundo, que nós temos o amor de Deus em nossos corações. Quando nós aprendemos a amar a Deus, nós também aprendemos a respeitar, a amar o nosso semelhante. Não queremos mal para ninguém, só queremos o bem, porque verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Então, estas pessoas que o amor de Deus está aperfeiçoado nele, ele realmente conhece a Deus e passa a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Passa a andar segundo os mandamentos e os estatutos do Senhor, nosso Deus. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em treva. Aquele que diz está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Então, baseado neste versículo 9, do capítulo 2 da primeira epístola de João, deixa bem claro que essas pessoas estão em trevas. E como tem pessoas em trevas, e principalmente aqueles que dizem que conhecem a palavra de Deus e aborrece o seu irmão, calunia o seu irmão, odeia por qualquer coisa, as pessoas estão em treva. E hoje tem pessoas que odeiam ao irmão, até porque o irmão fala a verdade, até porque o irmão apregou a palavra de Deus como ela é. O irmão não se sente bem, passa a odiar, passa a taxar o irmão de santão, de santarrão. O irmão quer ser mais santo do que todo mundo, passa a odiar o irmão, porque o irmão fala a palavra de Deus. Meus prezados irmãos, eu creio que estou falando com pessoas que já foram taxados de santarrão apenas porque falam a verdade. Meu prezado, levante a cabeça e continue pregando a verdade. Porque se o amor de Deus está em nós, é um dever nosso em falar da palavra de Deus, em orientar as pessoas, querer o bem das pessoas. Quando nós falamos a verdade, é porque nós queremos o bem das pessoas. É porque nós amamos a Deus, porque Ele é a verdade. Se nós vivemos na verdade, é porque Cristo está em nós. Aquele que Jesus não está nele é mentiroso, por isso que ele diz que ama. Mas por qualquer motivo, ele procura a perseguir a pessoa. Ele deseja o mal da pessoa. Ele roga mal. Ele não vai com a cara da pessoa, porque ele está em treva. Quando o homem está em treva, ele passa a odiar o seu próximo por qualquer coisa. Não precisa ser muita. Por qualquer coisa ele passa a odiar. Basta que alguém fale alguma coisa que toque no seu mal, que toque no seu pecado, ele já passa a odiá-lo, porque ele não quer ouvir palavras que mexam, que toque no seu pecado. E a palavra de Deus no versículo 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Como é que alguém ama a Deus? Como alguém que ama o seu próximo? Como é que alguém ama o seu irmão e vive escandalizando? Não dá para se entender.
como nós vamos entender se a Bíblia diz que os que aborrecem o seu irmão está em treva, porém o que ama está na luz? E nós precisamos entender isso, saber se estamos agradando a Deus ou ao mundo, se estamos na luz ou em treva, porque os que amam a Deus amam também o seu irmão, ama também o seu próximo, e os que amam a Deus e amam o seu próximo estão na luz. Então, é a maneira melhor de nós sabermos que estamos na luz. E dá para se saber também quando alguém está em treva. Os que estão em treva não amam. O amor daqueles que estão em treva é passageiro, é um amor carnal. Ama por interesse em alguma coisa. Porém, o amor fraternal, nós amamos se olhar para a cor, para a raça, para os bens ou pobreza. Nós amamos de igual modo a todos, pois o amor de Deus é esse, que Deus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Deus não olhou para a raça, para a cor, para os bens materiais, não. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é que é o amor de Deus, o amor que não ama apenas porque alguém tem condições financeiras, porque alguém é preto ou branco, bonito ou feio. Deus não olha para isso, Ele olha para dentro de nós, Ele olha para a nossa necessidade. Deus não faz acepção de pessoas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoa alguma. Os homens fazem. Os homens, e principalmente que não têm o amor de Deus, e que o amor de Deus não está derramado dentro dele. Quando Deus está dentro de nós, nós aprendemos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós aprendemos a ter compaixão. Aqueles que amam a Deus são longânimos. Eles são perseverantes diante de qualquer luta, qualquer circunstância desta vida. Mas ele continua firme na presença de Deus, amando, aconteça o que acontecer. Os que realmente têm o amor de Deus, os que vivem na luz, perdoam. Os que estão em treva não perdoam. Então é fácil saber quem está na luz e quem está em treva. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e é por isso que os homens não se entendem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do Evangelho. O Deus deste século, inimigo das nossas almas, tem cegado o entendimento das pessoas, e principalmente de muitos que se diziam cristãos, e hoje já não ama mais, já não tem mais amor pelo próximo, pelo seu irmão, despreza pelas mínimas coisas. Deus olhou para nós com um olhar bem diferente. Quando nós estávamos no poço de lama, no tremedal de pecado, Ele nos alcançou com a sua mão poderosa. E quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que Ele está em nós, é clamarmos, mesmo em hora de aperto ou fraquezas,
é clamar ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Aonde que está o amor de Deus derramado nos corações? Se não é daqueles que ver o seu irmão passando fome e dá comida, ou com sede, dá água, ou enfermo, ajuda na saúde. Aí nós provamos que o amor de Deus está em nós. Quando nós temos compaixão, porque Deus é misericordioso, Ele é amor, Ele é um Deus de compaixão. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que Deus, Ele habita no nosso coração, Ele faz morada. E se Deus faz morada no meu coração e no seu coração, meu irmão, qual é o motivo que nós temos para aborrecer? Qual é o motivo que nós temos para maltratar, para desprezar? Ou para ver alguém em aflição e nós cruzar os braços? Se realmente temos o amor de Deus, nós vamos sofrer com os que sofrem. E sorrir com aqueles que estão sorrindo, é o que diz a Bíblia. Chorar com os que choram e sorrir com os que estão sorrindo, alegrar com os que estão alegres. Esta é a vontade de Deus. Porém, quando o homem está em treva, ele se alegra com o fracasso dos outros. Ele se alegra com a derrota dos outros. Este não é o coração que Deus preparou para estar com Ele lá na glória. Não é isso. Deus tem preparado corações de homens e mulheres que realmente amam a Deus. Agora, esta preparação, eu preciso pedir a Deus que Ele derrame o seu amor no meu coração. Se o amor de Deus não tiver derramado dentro de nós, nós nunca vamos aprender a amar. Nunca vamos aprender a amar. Meus irmãos, quantas pessoas com nome de crentes, nome de evangélicos, marido não se entende com esposa, esposa não se entende com esposo, filho só é briga, só é confusão, só é separação, só é divórcio. E é só pensamento em novos casamentos. Este amor aí não é o amor de Deus. É um amor carnal. E sendo assim, o amor carnal um dia ele se acaba. Ele vai passar. Vai ter que passar. É por isso que está a troca, né? Troca de esposa e marido para casar com outros e outras. Porque o amor de Deus não está num coração que está em trevas. Se nesse momento eu estou falando com alguém que não vai com a cara do irmão fulano ou a irmã cicrana, meu irmão, busque misericórdia de Deus. Peça a Deus que derrame do seu amor em seu coração. Se o irmão não vai com a cara do servo ou serva de Deus, porque acha que a irmã é rígida ou é salgada porque prega a verdade, caia nos pés de Jesus e diga: Jesus, abre o meu entendimento, abre o meu coração. Eu quero aceitar a tua palavra. Eu sei que esta ira, este ódio contra o meu irmão, não é propriamente contra ele, mas contra a ti, Senhor, porque a palavra é tua. A palavra é de Deus. Então peça ao Senhor. Se você, meu irmão, tem procurado nos quatro cantos uma igreja que combine com o seu desejo, saiba de uma coisa: você não está correto. Quando você procura algum lugar que aceite
o seu mau comportamento diante de Deus, saiba que isto não está agradando ao Senhor. Aceite a palavra de Deus como ela é. Todos que não aceitaram a palavra de Deus não foram vitoriosos. E não é agora que o homem vai ser vitorioso se ele não aceitar a palavra de Deus. Se ele não aceitar os mandamentos do Senhor. Aquele que aceita a palavra de Deus está na luz, os que guardam os mandamentos. Aquele que não aceita está em treva. Preste atenção, meu prezado. Quando alguém estiver pregando a palavra, escute bem com atenção. E veja se esse irmão está pregando da palavra de Deus ou é dele mesmo. Porque o homem de si mesmo, ele não tem condição de falar contra pecado. Ele não tem condição de bater contra o mal, se ele está vivendo no mal. Então, quando se ver alguém, algum servo de Deus, alguma serva, confrontando o pecado, é porque este homem, esta mulher é de Deus. Com certeza, a não ser que esta pessoa seja uma pessoa hipócrita, que prega aquilo que não está vivendo. E esta pessoa, se realmente tem alguns fazendo isso, pregando o que não vive, esta pessoa é hipócrita e não vai se dar bem diante de Deus quando chegar perante o grande trono no dia do julgamento. Porque Deus conhece o coração sincero. Deus sabe quem são sinceros e sabe quem são os mentirosos, que estão pregando uma coisa e vivendo outra. Mas mesmo assim, preste atenção se a palavra de Deus receba no seu coração. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 10, versículo 23, que muitos sentariam na cadeira de Moisés, colocando fardo pesado sobre os homens, quando ele mesmo não podia mover com o dedo. Mas a palavra de Deus diz, mas observe, guarde. Se a palavra é de Deus, guarde, meu irmão. Se este indivíduo estiver pregando a palavra de Deus e não estiver vivendo, ele não vai enganar a Deus. Mas não aborreça. Não aborreça, porque você muitas das vezes até conhece as obras desta pessoa que não são boas. E muitas das vezes você não quer aceitar a palavra de Deus por causa do comportamento desta pessoa. Ele vai prestar conta, todos nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos, das coisas boas ou más. Mas todos nós vamos prestar conta. Portanto, receba a palavra de Deus, meus queridos. Guarde a palavra de Deus. Se nós temos convicções que estamos na luz, buscamos mais temor de Deus, para nós não cair em trevas, para nós não sermos achados em treva, em escuridão. Então, se o irmão não tem convicção que está na luz, ou tem aborrecido alguém porque fala a palavra de Deus, e que tem condições de ajudar o necessitado e não ajuda, pode ajudar e não ajuda, busque o amor de Deus, porque até agora esta pessoa está em treva. Vivamos na luz, porque Jesus é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meus prezados irmãos, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe grandemente os meus irmãos. Compartilhe conosco. Ajude-nos nesta caminhada a pregar esta palavra como ela é. Chega de tanto engano, não dá mais. Para nós acompanhar, ouvir, ou ver tantas coisas profanas que alguém quer passar para nós dizendo que é de Deus, mas não prova dentro da Bíblia. Apenas estão inventando. Vivamos a palavra de Deus, obedecendo até que o Senhor volte, porque o Senhor está voltando a qualquer momento para buscar a igreja que Ele comprou com seu precioso sangue, que são todos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.